Nesta semana, culminou nesse dia 12 uma audiência pública no Senado Federal e uma grande mobilização dos suinocultores de todo o Brasil, principalmente suinocultores independentes. Prefeitos, vereadores e produtores de todo o Brasil estiveram presentes numa grande audiência pública que a senadora Ana Amélia Lemos propôs no Senado Federal, lá na Comissão de Agricultura do Senado Federal. Nós participamos dessa audiência pública e de uma série de reuniões no decorrer desta semana no Ministério da Agricultura e também no Ministério da Fazenda. Várias medidas já foram anunciadas, pelo ministro Mendes Ribeiro, pelo secretário Caio Rocha, com relação à renegociação da dívida dos suinocultores, com relação à criação de uma linha, uma leque que possa fazer a venda antecipada, tanto de animais para o abate, como até dos próprios leitões. A questão de uma linha para escoamento, tal de PEP, que pode fazer escoamento da produção, a retenção de matrizes também, isso é muito importante, e uma linha de crédito específica para que nós possamos fazer com que produtores possam renegociar débitos fora do sistema financeiro. Se deve numa cooperativa que forneceu milho, farelo, numa indústria, numa cerealista ou mesmo numa revenda de insumos, que estas dívidas possam ser renegociadas com um prazo que está sendo criado uma linha via BNDES, uma linha com 5,5% de juros e também prazo de 5 anos. Então, retenção de matrizes e todos esses outros itens, mas o importante é a questão do preço mínimo, que nós vamos continuar batendo na fixação de um preço mínimo e também local de armazenagem. Nós estivemos olhando com a Conab, por exemplo, no Rio Grande do Sul, hoje pode-se abrir vagas de 2 a 4 mil toneladas. Nas indústrias, nas cooperativas que abatem, quanto a gente pode estocar? Então, se nós criarmos essa linha e trabalharmos juntos, a questão da estocagem. Falamos também no nosso discurso com relação aos supermercados. É muito importante e foi demonstrado aqui pelo presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Dr. Marcelo, a questão do lucro que tem hoje as grandes redes de supermercado, com margem de 70%, 80%, quando o produtor está tendo uma queda de 40%, 50% no preço de comercialização. O consumidor não está tendo vantagem. Então, a cobrança que nós fizemos é para que os supermercados participem desse processo. E um alerta, você que é produtor, você que é sindicalista, ajude, participe junto com o seu vereador, junto com o seu prefeito. Imagine-se 1.000 municípios no Brasil, 1.000 municípios intensificarem o uso de carne suína na merenda escolar. Isso não é do governo estadual, não é do governo federal, mas são medidas que se cada município colocar 2, 3 vezes por semana carne suína na alimentação das crianças, por exemplo, imagina o aumento do consumo. E da mesma forma que os próprios supermercados ajudem, com a margem que tem, a fazer campanha de venda, campanha com preço mais baixo, fazer um chamarisco junto aos consumidores, porque se for uma carne mais barata, mais gente irá comprar. Então, são várias medidas, além da própria questão da exportação, que o ministro mesmo colocou, e nós vamos continuar batendo, na reabertura de mercados como o da Argentina, da Rússia, vários mercados que o Brasil perdeu nesses últimos anos. Então, essa pressão nós vamos continuar fazendo, para que todos esses mecanismos juntos possam dar tranquilidade aos nossos produtores. E uma outra questão importante, os produtores que já saíram da atividade, mas que têm débitos ainda junto ao sistema financeiro, que estão, por exemplo, no Banco do Brasil, junto à Gerati, que estão junto aos outros bancos nas unidades de renegociação, saíram praticamente do crédito rural. Nós temos que dar atenção para esses produtores, bem como a questão específica do limite. Os produtores não têm limite nesse momento. Esse é o grande problema, que nós temos que arranjar limite. Não adianta só renegociar, porque eu vejo já no Rio Grande do Sul e outros estados também já reclamaram que já saiu o anúncio da linha de retenção de matrizes, mas eles não conseguem limite junto aos agentes financeiros. Então, o que nós estamos buscando também é essa questão do limite. E o prazo que foi anunciado pelo ministro, dos 6 meses, e que 6 meses não seja assim até 31 de janeiro, por exemplo, mas que cada contrato, o contrato que vencer em agosto tenha 6 meses, o contrato que vencer em setembro tenha 6 meses, o contrato que vencer em outubro, novembro, dezembro tenha 6 meses, para que não acumule todos esses vencimentos no mês de 31 de janeiro, por exemplo. Portanto, eu sei que esse prazo não é o ideal. Essas dívidas, que dá em torno de 600 a 700 milhões junto aos bancos, o ideal é que eu tivesse 10 anos de prazo. Os investimentos estão jogados para um ano depois do vencimento do contrato, mas os custeios, eu sei que esse prazo de 5, 6 meses é curto, mas nós,
acertamos com o Dr. Marcelo e todos os presidentes das associações de criadores dos estados, que nós vamos estar junto com o Ministério, cobrando daqui até dezembro uma ação mais efetiva. Isso é o quebra-galho agora, que resolve o problema momentâneo. Enquanto isso, nós vamos ajustar a questão das garantias, dos limites, para que nós possamos ter um prazo mais dilatado também para os suinocultores gaúchos e brasileiros.